professoras, professores, futuras professoras e futuros professores, gestoras e gestores. Sejam bem-vindos a essa palestra sobre a indisciplina escolar. Sem dúvida nenhuma, é um tema de relevância incontestável em dias como os nossos, dias em que os profissionais da educação se sentem esgotados diante da impossibilidade de conduzir os alunos a uma educação, a uma instrução de fato efetivas. Estamos diante do fracasso escolar e a indisciplina talvez seja o principal elemento que contribui para esse fenômeno que é o fracasso escolar. O título dessa nossa palestra é A Sociedade que Deseduca e os Professores que Ainda Tentam Educar. A sociedade que deseduca e os professores que ainda tentam educar. O objetivo é encontrar uma causa não simples, mas complexa e rica para o fenômeno da indisciplina. Além disso, o objetivo também é entender que as causas que não são simples, mas ricas e complexas, não se encontram apenas dentro dos muros escolares, mas fundamentalmente, principalmente fora deles, na sociedade. É a sociedade que constrói essa indisciplina na criança e no adolescente, indisciplina essa que será sentida de modo mais ácido pelo professor que deve lidar com 20, 30, 40 alunos de cada vez. Para isso, escolhemos o caminho de um diagnóstico sociológico. Trataremos aqui de conceitos de pensadores, ou melhor, dos seguintes pensadores na área da sociologia, da filosofia e da psicologia: Sigmund Freud, Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky e Umberto Eco. Esses 5 pensadores, Freud, Arendt, Bauman, Lipovetsky e Eco, pensadores da sociologia, da filosofia e da psicologia, esses pensadores nos fornecerão esse painel rico, esse painel que vai apontar o que nós falamos agora há pouco, as causas complexas e ricas que estão concentradas fundamentalmente fora dos muros da escola e que constroem esse fenômeno extremamente desgastante para nós profissionais da educação. Vale lembrar que você pode contratar essa palestra e outras pelo telefone e pelo WhatsApp que está na descrição desse vídeo no canal Atualize Educação. Vamos lá? Comecemos por Freud. Freud delimitou algumas etapas, algumas fases do desenvolvimento psicológico de todo indivíduo humano. Fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência, fase da adolescência ou puberdade. 5 etapas, 5 fases. Nos interessa aqui falar da fase de latência, uma fase que vai dos 5 aos 11 anos de idade. Nessa fase, naturalmente, socialmente, há uma repressão das pulsões sexuais de toda criança. O que são pulsões sexuais em linguagem freudiana? Pulsão sexual pulsões sexuais são os desejos de satisfação própria, não necessariamente desejos sexuais. Esses desejos especificamente reprodutivos vão ser despertados somente na adolescência por ocasião das descargas hormonais e do amadurecimento dos órgãos genitais. Trata-se aqui, quando falamos de uma criança entre 5 e 11 anos, de uma repressão que a sociedade faz da satisfação que a criança quer ter dos seus próprios desejos e vontades. A criança, e aí já adiantamos um pouco sobre Piaget também estará aqui nesse vídeo. A criança dos 0 aos 5 anos, ela experimenta a fase da anomia. Significa ausência, sem, nomia, norma, regra. A criança está na fase da não percepção de que há regras no mundo. No mundo só existe ela, é a fase do egoísmo, é a fase do período pré-operatório dos 2
aos 7 anos de idade, essa fase é caracterizada por um egoísmo extremo. Para Piaget, portanto, nessa fase da anomia, nessa fase moral da anomia, entre 0 e 5 anos, a criança só aprende a obedecer às regras por meio do hábito. Ela não percebe ainda que o mundo tem regras, que a sociedade tem regras e ela não pode apenas satisfazer as suas próprias vontades e necessidades. Uma criança dessa fase tipicamente chora, berra porque está com fome. Ela não sabe entender que existem regras de preparo do leite, regras de paciência, enfim, ela não sabe esperar. Ela não está pronta para isso. Por isso ela está na fase anômica. Só que, ao entrar na idade de 5, 6 anos, ela entra na fase de latência. Freudianamente falando agora, entre 5 e 11 anos, ela organicamente está preparada para receber a repressão da sociedade. A sociedade vai dizer a essa criança: você não pode satisfazer todos os seus desejos na hora em que você quiser. Nem mesmo pode fazer todos os seus desejos respeitando o tempo dos adultos, tendo o tempo dos adultos, porque há coisas que não poderão ser feitas de modo nenhum. Essa fase de latência é a fase do não, é a fase em que fica latente, fica escondido, fica reprimido sob a sociedade os impulsos egoístas da criança. Portanto, estrutura-se o que aí? Estrutura-se a moral, estrutura-se a ética, a obediência às regras. A criança passa a entender que existem regras entre ela e o mundo. Entre ela e o mundo não há um imediatismo apenas, não há um eu quero e eu posso. Entre ela e o mundo há regras que muitas vezes dizem espere ou não pense mais nisso, não peça mais isso, você não pode fazer isso ou querer isso. E a moral, então, é o conjunto de regras da sociedade. E a ética é a reflexão, é o diálogo de todo indivíduo com a sua própria consciência. Nós conversamos com a nossa consciência enquanto sabemos que devemos respeitar as regras. Ética e moral são construídas nessa fase. Nessa fase, Freud diz que o superego, o que é o superego? Superego são as regras e sanções sociais. Nessa fase, o superego, as sanções sociais, as regras de convivência esmagam o id. O que é o id? O id é um instinto, o id é a pulsão egoísta, o id é o eu quero. Em uma linguagem freudiana, o id é uma criança mimada, é o que sobrou do nosso instinto animal, que está lá presa no inconsciente, dizendo eu quero. O id ele é preso aos 5 anos de idade, o superego prende ele, as regras sociais prendem ele, então no meio está o ego, o eu, a parte consciente, nós mesmos. E o ego então olha para o superego e ouve do superego as regras, a moral, as condutas corretas, enquanto o id está lá quietinho, amordaçado e preso. A criança foi presa dentro do inconsciente. Agora há espaço para o superego e para a construção da moral. Enfim, se não houver uma construção da moral e da ética, haverá um adolescente sem limites. E nós entendemos muito bem esse aluno que chega sem limites, esse aluno da pré-escola, esse aluno do Fundamental 1, do Fundamental 2 ou do ensino médio. É um aluno que geralmente chega com a percepção de que educar é alegrar-se. Porque os pais não ensinaram, ou melhor, não impuseram as regras, não impuseram hierarquicamente as regras. Portanto, ensinaram que educar uma criança ou amar uma criança é simplesmente alegrá-la, dar tudo o que ela quer, dar liberdade e não impor limites. A primeira figura que vai impor limites, geralmente, à criança na nossa sociedade é o professor, somos nós. Por isso, esse desgaste, esse conflito, esse confronto explícito na sala de aula. A criança não reconhece a hierarquia, ela não reconhece o superego, a sanção, o não. E isso está em absolutamente todas as classes sociais. Falemos aqui de investimento afetivo.
Esse assunto freudiano da fase da latência, da construção da moral e da ética, nos faz lembrar da expressão investimento afetivo. O que é isso? Quando se tem uma horta, se deve investir tempo no cultivo das hortaliças. Se deve investir tempo, trabalho, água, dinheiro, suor, esforço. Com uma criança, isso é 1 milhão de vezes maior. Esse investimento é 1 milhão de vezes maior. E investimento não é só alegrar, não é só dar presente, não é só dar uma viagem ao shopping por semana. Não. Educar é dar um investimento afetivo que vai criar, por exemplo, culpa, raiva e medo nas crianças. Sim, educar não é só alegrar, mas é também criar, ou melhor, construir medo, culpa e raiva nas crianças. Por que eu devo construir culpa? Quando eu imponho o não, quando eu afirmo que a criança errou, que ela está errada por ter ofendido o seu amigo na sala de aula ou coisa que valha, eu faço a criança dialogar com a sua própria consciência. A criança passa a descobrir que ela possui uma consciência, que ela possui uma instância, um outro eu dentro de si mesma, com o qual pode dialogar sobre os erros e acertos na obediência ou desobediência das condutas sociais. A criança, então, dialogando com ela mesma, com a sua própria consciência, isso é ética, é o diálogo de si mesmo, consigo mesmo. Enfim, a criança vai criando a sua ética, uma postura ética e vai experimentando o sentimento de culpa. A culpa fará a criança sofrer? Sim, mas também fará dela futuramente um adolescente e um adulto empáticos. Uma criança que não experimenta a culpa não vai ser um adulto capaz de se colocar no lugar do outro, de ser empático, de experimentar a empatia, o ato de colocar-se no lugar do outro, de sofrer a dor do outro. Queremos adultos egoístas ou queremos adultos empáticos, solidários? Se queremos adultos solidários, devemos colocar a culpa. As crianças, muito mais do que hoje, iam às igrejas católicas, evangélicas, enfim, participavam de várias denominações, doutrinas religiosas, e as religiões geralmente trabalham com o sentimento de culpa, principalmente as religiões cristãs. Isso é importante, sim. Quando o padre fala de uma história cristã da culpa, que começa lá com Eva, que começa com Adão e Eva, na verdade, quando o padre fala isso, ele está construindo essa ideia de que somos culpados pela dor e pela desgraça do outro. Isso é bom porque gera empatia. As crianças não frequentam mais as igrejas como frequentavam há algumas décadas porque os seus pais não o fazem. Enfim, é preciso gerar raiva na criança, é preciso estimular o sentimento de raiva. Uma criança que não recebe o não, eu quero o presente tal, o videogame tal, não, você não pode. Isso vai, evidentemente, criar uma tensão, um atrito entre o adulto e a criança. A criança vai experimentar a raiva. Isso é bom. Por quê? Ao experimentar a raiva, ela vai ser um adolescente e um adulto capazes de frustrar-se, de lidar com a própria frustração. Uma criança que não experimenta a raiva, nessa fase de latência, fundamentalmente entre 5 e 11 anos, tornar-se-á um adolescente presa fácil dos desafios de suicídio, como por exemplo da baleia azul, da boneca Momo, porque o suicídio para o adolescente que não consegue lidar com a frustração de não ser bonito, de achar-se feio, enfim, o suicídio para ele é uma fuga, assim como as drogas são. Um adolescente então vai para as drogas, vai para o suicídio, vai para esses caminhos escuros, obscuros e de autodestruição, muito em função de que não sabe lidar com a sua frustração, e isso decorre dele não ter experimentado a raiva, o não, na primeira infância, entre 5 e 11 anos. O medo. Uma criança deve experimentar o medo. O medo do homem do saco, por exemplo. Os pais contavam às crianças que se não se comportassem, seriam levadas pelo homem do saco. E entre os 5 e 11 anos, a criança criava essa ideia de que não podia conversar com pessoas estranhas.
É preciso ter medo, é preciso ter medo de pessoas estranhas, é preciso ter medo da água, é preciso ter medo do mundo. Esse medo não é o medo das fobias, do exagero, é o medo da cautela. Uma criança que não experimenta o medo será um adolescente, um adulto sem cautela nenhuma. Não é à toa que os índices de assassinatos ou de acidentes de trânsito são muito maiores entre jovens de 18 a 20 e poucos anos de idade, de 18 a 30 anos. O jovem se acha Superman, se acha blindado, incapaz de morrer, incapaz de sofrer qualquer assalto ou imprevisto do destino. Enfim, temos hoje uma geração que não tem medo, que não tem raiva, que não tem culpa. Uma geração que não consegue se colocar no lugar do outro, que não consegue lidar com as próprias frustrações, que não consegue respeitar as autoridades. As autoridades, por exemplo, escolares, porque não a temem. Bem, já que estamos falando de autoridade, de regras, falemos do TOD, do transtorno positivo desafiador. Para encerrar essa primeira parte da nossa palestra, isso porque nós dividiremos essa fala em algumas partes para que não fique muito cansativo para você que está nos vendo. Enfim, o transtorno positivo desafiador, ou TOD, é um dos mais famosos da atualidade. Vamos tratá-lo aqui não só como um transtorno, mas fundamentalmente como um fenômeno antiético e antimoral da infância. A criança pode sim ser antiética e imoral, antimoral. Basta que o adulto assim a eduque. Vamos lá. Primeiro, há uma recorrência maior desse transtorno, segundo os médicos, entre crianças que estão nas fases da pré-escola, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Portanto, entre crianças e adolescentes que estão entre 4 e 17 anos de idade. Enfim, nessa fase há uma recorrência maior do transtorno positivo desafiador. Portanto, estamos falando aqui de um transtorno que acomete crianças que estão naquela fase freudiana, entre os 5 e 11 anos, entre a pré-escola e a adolescência. Freud não fala de 17, 18 anos, mas fala do começo da adolescência. Enquanto Freud fala da necessidade de crianças obedecerem às regras, esse transtorno fala de uma doença, de sintomas. Vamos lá. São 7 os principais sintomas do TOD. Se o seu filho, se o seu aluno, se o seu vizinho, se o seu sobrinho ou afilhado tem alguns desses sintomas, por 6 meses pelo menos, ele pode estar doente, segundo os médicos. Vamos lá. Primeiro sintoma, discutir com adulto. Parece brincadeira para algumas pessoas que não estão familiarizadas com esse discurso dos transtornos. Discutir com adultos é um sintoma de doença nas crianças. Segundo sintoma, perder a calma fácil e frequentemente. Irritar-se. Não ser capaz de lidar com a própria frustração. A criança não pode sentir raiva, porque então ela vai discutir com os adultos, porque então ela vai perder a sua calma, perder o seu equilíbrio mental. Terceiro sintoma, desafiar ativamente regras e instituições. Ela não obedece às regras, ela não obedece às instituições sociais, como a escola, como a religião, como a família. Importunar deliberadamente outras pessoas. Incomodar por vontade própria, por vontade consciente outras pessoas. Quinto sintoma, culpar terceiros por seus próprios erros. Não é culpa minha, eu bati nele porque ele mexeu comigo, eu não tenho culpa, eu não posso ter culpa, o meu filho não pode ter culpa porque senão ele vai crescer traumatizado, o meu filho importuna as pessoas porque elas importunam ele, o meu filho desafia a escola porque a escola impõe regras, isso não pode acontecer com o meu filho perde a calma porque, vejam só, pedem que ele fique sentado, o meu filho discute com adultos porque adultos pedem que ele abra o caderno. Sexto sintoma, ficar com raiva, ressentido, magoado.
e facilmente perturbado. A criança então não pode ser facilmente perturbada porque então ela vai ir para o caminho do ressentimento, da raiva, enfim, da mágoa. O meu filho não pode ser magoado, e vejam só, ele é magoado porque adultos querem que ele acorde cedo, adultos querem que ele obedeça a horários, a posturas. Ser cruel e vingativo, ser mal, vingar-se daqueles que exigem a obediência às regras. Se o seu filho, se o seu vizinho, se o seu afilhado, se o seu aluno tem alguns desses sintomas por 6 meses ou mais, por no mínimo 6 meses, ele está doente, ele está com TOD. Bem, quais os tratamentos segundo os médicos? Ansiolíticos e antidepressivos. Vamos dopar as crianças, vamos torná-las pés de alface, quase vegetando, quase babando na fronha. É preciso dopar as crianças com, por exemplo, a Ritalina, um medicamento muito comum. Estamos diante da medicalização do indivíduo, um fenômeno sociológico muito comum nos dias de hoje, a medicalização do indivíduo. A sua criança pode passar também, ou o seu aluno, por terapias em grupo que aperfeiçoem as suas habilidades sociais. É preciso contratar um terapeuta de linguagem sofisticada que ensinará as suas crianças, o seu filho, a ter habilidade social, a respeitar as regras. Os pais não podem mais ensinar isso, ou porque não tem tempo, ou porque não tem coragem, ou porque não conhecem o mal que estão fazendo, dando tudo o que seus filhos querem. Enfim, terapias em grupo para ensinar-se a criança a ter a habilidade social de respeitar as regras, de entender que entre ela e o outro não existe só o eu quero, eu posso, na hora em que eu quero, na hora... Enfim, não existe só isso. Existem as regras, as sanções sociais, o superego. Bem, existe o outro, né? O outro não é o inimigo da criança. O outro é um parceiro social. Além das terapias e dos ansiolíticos, das ritalinas, não estou aqui condenando o uso de ritalina em todo caso, não é isso. A minha crítica, a crítica dessa fala é uma crítica que busca, como diria Aristóteles, a justa medida, o equilíbrio. Não devemos entender que não existe crianças que sofrem de desvios, de transtornos neurológicos. Não devemos entender que não há crianças desse tipo. Há crianças que sofrem transtornos neurológicos, que são neurodiversas, mas também não devemos entender que todo tipo de indisciplina da criança é TOD, é um transtorno neurológico, e medicalizar esse tipo de comportamento. Será que esses sintomas dos quais falamos não são consequências da educação? Será que realmente são sintomas neurológicos? Por fim, a criança pode passar por técnicas de controle de comportamento. Essas técnicas que visam controlar o seu comportamento vão reforçar o comportamento desejado. Como eu faço isso? Dando recompensa. É o behaviorismo. No behaviorismo ou comportamentalismo, eu adestro a criança. Se você se comportar, vai ganhar uma bicicleta. Se você se comportar na sala de aula, não xingar o seu professor, você vai ganhar no final do ano o seu videogame, o PlayStation 4, 5, 10 ou sei lá o que. Enfim, pela recompensa, faça e ganhe. Eu mudo o comportamento da criança e faço ela obedecer ao comportamento desejado, que eu desejo, socialmente adequado. Isso é criar um negociador, um pequeno negociador. O caminho do ansiolítico é o caminho da dopagem. O caminho da terapia em grupo que promove habilidades sociais é o caminho da terceirização da educação. Eu não posso ensinar a habilidade social de respeitar o outro, então ou eu não tenho tempo, eu não sei fazer isso, eu não sei ser pai ou mãe, então eu terceirizo para um terapeuta sofisticado que cobre caro de preferência. Ou se você não escolher um desses dois caminhos, ou os dois, você pode escolher o caminho do comportamentalismo, da negociação. Você vai criar um pequeno monstro negociador. Enfim, havia um outro tratamento para isso, que hoje consideramos obsoleto. E é com ele que encerramos essa primeira parte da palestra. Esse tratamento
indicava doses pontuais e imediatas, ou seja, de acordo com a indisciplina, o ato da indisciplina, haveria uma dose maior ou menor, mas sempre imediata ao ato de indisciplina. Doses pontuais e imediatas de chineladas. E havia uma dica, e há uma dica dentro desse tratamento já tido como obsoleto. As chinelas devem ser havaianas, porque elas são mais certeiras naquele voo que as mães de algumas décadas sabiam produzir com as suas chinelas havaianas. Um voo sempre certeiro, que sempre acertava a nuca da criança que não tinha TOD, mas que era apenas birrenta e catarrenta. Enfim, devemos então encontrar um equilíbrio entre a medicalização e a transformação de toda a indisciplina em transtorno. Isso é uma cultura da vitimização e medicalização excessivas das crianças. Devemos encontrar então um meio termo entre essa medicalização e vitimização e aquela educação que não pode voltar, aquela educação tradicional que castigava inclusive fisicamente as crianças. O caminho do castigo excessivo não é o correto, mas também esse caminho de vitimização, medicalização, de proteção da criança a todo custo, ela não pode ter culpa, raiva, medo, enfim, esse caminho também é extremo. Encontremos a justa medida entre os extremos. Nos próximos vídeos falaremos sobre Hannah Arendt, sobre Bauman, sobre Lipovetsky, sobre Umberto Eco. Fico por aqui, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.